Bem-vindo, querido irmão, bem-vinda, querida irmã, você que está na sua família, na sua comunidade. E antes de mais nada, aquele abraço de feliz, de Santa Páscoa para você, para a sua família, para a sua comunidade. Jesus ressuscitou verdadeiramente, aleluia. E ao celebrar sempre o mistério da Páscoa, nós celebramos a essência da nossa fé cristã. Como dizia São Paulo, se Jesus não ressuscitou, é vã, é inútil a nossa fé. Mas se Ele ressuscitou, então é necessário pular, saltar de alegria, porque toda a nossa esperança está exatamente nesse homem que morreu numa cruz, que trouxe para nós a presença do Verbo Divino, se entregou por nós, ressuscitou, venceu tudo aquilo que era limitação de toda a humanidade. Ele superou a maldade, superou a morte, e tudo isso Ele se partilha conosco. Copiosa redenção de Jesus. E nós estamos conversando exatamente sobre aquele livro que é, num certo sentido, a interpretação de toda essa história a partir do Cristo ressuscitado, do Cristo glorioso, o Apocalipse. Já é o nosso terceiro programa, espero que você tenha aproveitado ao máximo tudo aquilo que partilhamos aqui. A alegria de ter mais uma vez Francisco Rufino, nosso querido doutor em teologia. Bem-vindo novamente, uma feliz Páscoa para você, Rufino. Uma feliz Páscoa para o senhor, Padre Ulisses, para toda a comunidade redentorista aí de Aparecida, do Santuário. Uma feliz Páscoa para todos aqueles que nos acompanham aqui nesse programa Em Comunhão. E também, Padre Cláudio, uma feliz Páscoa para o senhor e toda a comunidade leoniana aí, se eu não me engano, em Lorena, não é? Taubaté, exatamente. É. Aí, Cláudio, Padre Cláudio, mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado. Feliz Páscoa para você, para toda a comunidade, para sua família, né? É o nosso mestre em teologia bíblica e ele já nos avisou que vai defender agora a sua tese de doutor em teologia bíblica, se Deus quiser, viu? Se Deus quiser. E a banca aprovar. E não, mas pode ter certeza, o Espírito Santo vai estar lá com você, viu? Tenha certeza disso. Vamos continuar então, esse é o último programa, o terceiro programa sobre o Apocalipse, e é tão gostoso a gente poder ver esse livro com olhos assim de quem realmente percebe a beleza que está por detrás de determinadas palavras, expressões, símbolos, e essa revelação de Deus, nunca se esqueça, é revelação de esperança, é revelação de ânimo, é revelação de continuar escrevendo a história, porque o Senhor da história já está lá, vitorioso à nossa frente, e Ele caminha conosco também. Vamos então ver esse texto que vai nos ser apresentado para nós no card, preste bem atenção. Um grande sinal apareceu no céu. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua sob os pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava grávida e gritava de dor, angustiada para dar à luz. É um texto muito bonito, é a certeza da vitória de Jesus, mas a certeza também de que essa vitória é conquistada. E nós então vamos imediatamente ver o que esse texto do card significa para o Padre Cláudio Bus e para o professor Rufino. Muito bem, Padre Ulisses, eu acho que assim, as interpretações são várias. Sim. Né? Esta mulher revestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas, pode representar, né, a Eva, né, ao início, né, a Eva que foi desobediente e que lá em Gênesis, e que agora dentro da perspectiva da nova humanidade, a nova Eva é capaz de vencer, né? Vencer a tentação, vencer o mal, né? E fazer o seu próprio caminho. A mulher também pode representar a própria comunidade, né? Que gera também, né, o Filho, né, de Deus, Cristo, no próprio seio da comunidade, não no sentido da geração propriamente física ou espiritual, mas no sentido da geração enquanto laços, né, de amor entre a comunidade. E é também um texto mariológico, não podemos deixar, né, de tratar sobre esta questão, né?
Maria representa, de acordo com o texto joanino, no capítulo 19, no momento da cruz, Jesus diz a João: eis aí a tua mãe, né? E diz também a Maria: eis aí o teu filho, né? Então está constituída, né? Maria, foi constituída Maria como sendo aquela geradora da comunidade, aquela que, enfim, é mãe da própria comunidade. Sim. E nós sabemos o quanto que essa figura ela é cara para todos nós. É claro que acima de tudo está a Trindade Santa, né? Mas estamos aqui no santuário e enfim, nosso povo católico, ele enfim tem esse carinho todo especial pela Mãe de Deus. Porque a Mãe de Deus nos traz essa perspectiva da ternura, deste amor infinito, né? Desta forma como nós muitas vezes, mesmo tendo uma certa idade, a gente precisa de um colo, né? Às vezes a gente não tem mais a mãe. Principalmente com uma certa idade. A gente não precisa de um colo, então nós temos a nossa mãe que nos ajuda e por que não dizer, né, de que este dragão que tentou vomitar e tentou, enfim, matar a própria mulher e o seu próprio filho, né? O nosso povo cristão tem uma confiança de que Maria auxilia nas tentações, Sim. auxilia diante do mal que está diante dos nossos olhos. Então, são 3 acepções, sim, mas que a última, eu assim, espiritualmente eu prefiro. É a nossa. Mas é isso. Aí está esse texto, então, Rufino, que é ao mesmo tempo simbólico e ao mesmo tempo muito real dentro da história em que João escreveu tudo isso, né? Então, Padre Ulisses, eu gosto muito desse texto. Eu concordo, sim, com o senhor, acho esse um dos textos mais bonitos do Apocalipse. Sim. E quando eu trabalho esse texto nos círculos bíblicos, nas comunidades, eu sempre dou 4 enfoques. Primeiro, chama a atenção que o grande sinal de Deus é uma mulher. É verdade. Uma sociedade patriarcal e machista é uma provocação. Então, o grande sinal de Deus é uma mulher. E ela é polissêmica, tem vários significados. Eu destaco 4. Primeiro, a mulher, biblicamente falando, a mulher como a criação de Deus. Sim. Revestida do sol, da lua, das estrelas, ela, num primeiro momento, simboliza a criação de Deus. Num segundo momento, ela simboliza o povo de Israel, que se identifica, sim, muito com a mulher. O livro de Judite, o livro de Esther, o livro de Ruth. O povo se identifica com a mulher, desde a teologia matrimonial do profeta Oséias. Deus e o povo e o casamento perfeito. A terceira grande imagem é Maria, de fato, quando o texto diz assim: nasceu o filho da mulher, é Maria. Nasceu um menino homem. E aí tem a mais rápida e sintética missão de Jesus, né? Nasceu um menino homem, o filho foi levado para junto de Deus e junto ao seu trono. Pronto, o processo todo libertador de Jesus, do filho da mulher. E no quarta imagem é a mulher que foge para o deserto, é o tempo da perseguição, é o tempo em que o dragão tenta destruir a mulher, portanto essa mulher é a igreja. Então, a criação, o povo, Maria e a igreja. É um texto riquíssimo que nós poderíamos ficar conversando sobre ele até passar o período da Páscoa de 8 semanas. E é importante, então, já entrarmos aqui. Mas, ao entrar nesse texto, que vai chegar praticamente à proclamação da parousia, né? O Maranatá, eu acho que é interessante a gente olhar para poder adaptar ou ver no nosso tempo essa luta. Aí está o dragão. O que concretamente João apontava como sendo esse dragão, além das nossas fantasias aí, de fábulas que existem sobre dragões e tudo isso? Feras, não é mesmo? Estão aí feras. Essa mulher, ela estava sendo perseguida, né? Ela teve que fugir para o deserto. Ou seja, nessa simbologia toda, o que significa esse capítulo 12, 13, esses capítulos que vão desembocar depois no Maranatá, né?
O que vocês diriam para a gente exatamente sobre esse dragão, essas feras, né? Ele vai usar palavras também, prostituta, Babilônia. São termos assim muito fortes, né? Estamos vivendo apenas no tempo do Império Romano ou estamos vivendo também no tempo do nosso capitalismo, do nosso comunismo, dos nossos ismos atualmente? Eu acho que assim, em primeiro lugar, é a realidade da perseguição do próprio Império. Sim. Né? E o Império era muito cruel, foi muito cruel com os cristãos. Né? Nós temos diversas histórias, né, que podemos rememorar, né, de cristãos romanos, de cristãos efesinos, de cristãos, enfim, que moravam nas diversas regiões principais do Império, onde de fato eles sofriam as maiores atrocidades possíveis. Né? E você presenciar um membro da sua família, né? Você presenciar alguém que caminha com você, que é o seu amigo, né? Que é o seu companheiro de viagem, e você presenciar situações onde a pessoa muitas vezes é decapitada, onde a pessoa é comida pelos leões, pelos animais, pelas feras, eu creio que isso causou dentro da comunidade um impacto muito grande, né? E, querendo ou não, né, o texto chama, né, de prostituta, chama de Babilônia, né, porque a Babilônia remete ao Antigo Testamento, onde o povo de fato foi para o exílio, foi a memória, uma memória muito presente dentro das comunidades cristãs também. O que nós podemos, creio que para hoje, como podemos trazer isso para o hoje da nossa vida? Eu creio que este ano nós estamos trabalhando um tema que já é de alguns anos, que é a fome, né? A campanha da fraternidade. E aí a pergunta é, por que a fome? Talvez nós não temos uma perseguição do império, né, sobre nós. Não temos uma perseguição, né, do Estado brasileiro em relação a nós. Mas nós temos uma estrutura injusta, né? E essa estrutura injusta, nós cristãos não podemos fechar os olhos. Porque, de fato, é uma estrutura que vai corroendo a essência do nosso ser cristão, que é o amor ao próximo. Sim, exatamente, né? Eu acho que às vezes a estrutura é o dragão, e o dragão perigoso, né? O que você acha, Rufino, quando você vê esses textos, desses capítulos aqui de Apocalipse? Padre Ulisses, desde o começo, o Apocalipse quer deixar claro que existe um projeto de Deus. Sim. Revelar o projeto de Deus. E esse projeto de Deus é construído de uma maneira trinitária. É a função do Pai, a função do Filho, a função do Espírito. O reino de Deus é uma proposta trinitária. Então o Apocalipse vai dizer, desde a origem, a serpente no paraíso, existe um projeto contrário ao plano de Deus. E esse projeto também é trinitário. Então, para não deixar dúvida, o Apocalipse já deixa claro que o dragão nada mais é do que a velha serpente, que ao longo da história foi crescendo enormemente. O que era uma serpente no paraíso, na época do Apocalipse, é um enorme dragão. E o objetivo desse dragão é óbvio, ele quer destruir o projeto de Deus, ele quer destruir o reino de Deus. Então, ele lança mão de dois instrumentos. A primeira besta, que é o antifilho, é a besta que sai do mar, que é o império. E a segunda besta é a besta que sai da terra, portanto, é a besta que está dentro da comunidade e que é o anti-espírito. O que pode destruir a comunidade por fora é o império, é a besta fera que sai do mar. O que pode destruir a comunidade por dentro é o anti-espírito, é a besta que sai da terra. E para não ter dúvida nenhuma, nem nossa, nem de quem está nos vendo, ou de qualquer uma pessoa, o Apocalipse deixa claro que o número dessa besta que está dentro da comunidade é o 666. E quem tem esse número na mão pode comprar e pode vender.
O Apocalipse está deixando bem claro que o que pode destruir uma comunidade é a riqueza e a ganância. Não podeis servir a dois senhores, ou podeis servir a Deus, ou podeis servir ao dinheiro. Então, existe a trindade que constrói o reino, Pai, Filho e Espírito. E existe a trindade que quer destruir o reino. O antipai, que é o dragão, o antifilho, que é a besta fera que vem do mar, e o anti-espírito, que é a besta que sai da terra, que está dentro da comunidade. É um jogo muito interessante mostrar que a história nada mais é do que o conflito eterno entre as bestas, o dragão, o Pai, o Filho e o Espírito. E nós sentimos muito de perto aquilo que analisava o Cláudio, né? Exatamente esse anti-espírito, né? Essa ganância, né? Com todas as desgraças que vão acontecendo no mundo. E eu digo sempre para o povo, muitas vezes a gente cobra de Deus isso aí, né? E somos nós que estamos alimentando essa fera, somos nós que estamos, de alguma forma, de acordo com tudo aquilo que vai se construindo como essas estruturas ou essas cabeças desse dragão aí, que é tremendo. É justo, essa forma paradoxal, né? Nós sabemos que, né, os indicadores, quem faz, enfim, esse estudo, praticamente metade dos alimentos produzidos no mundo são jogados fora, né? São desperdiçados, jogados fora, estragam nas geladeiras, estragam, enfim, nas porque casas. Porque não podem perder o preço. Porque justo. E aí o acúmulo, enquanto você percebe pessoas que não têm, né, nem um pão de queijo ou um pão francês para se alimentar por dia, né? E a gente vê isso continuamente. Então, essa história, né, que o Apocalipse, como bem explanou o professor Orofino, né, diante desses males que estão presentes no mundo, eu creio que esse ano, né, a campanha toca sobre uma situação fundamental. Pena que nem sempre nós aprofundamos de forma tão detida tudo isto. E às vezes a gente deixa passar a campanha e depois parece que ela se dilui, né, para entrar no tempo pascal, depois no tempo comum, e a gente acaba perdendo a perspectiva propriamente de empenho, de transformação, de compromisso que a gente assumiu. Então, fica muito claro então para nós, entendendo, no Apocalipse a mulher está aí. Ela é a igreja do tempo atual, ela é esse sinal maravilhoso que é Maria, sinal de esperança para nós, né, que não nos deixa ser devorado pelo dragão. É sempre aquilo que muitas vezes o pessoal vem como último recurso, recorrer a Nossa Senhora, né? Aqui ainda surgem algumas figuras que vocês já esclareceram. Babilônia, prostituta, no fundo a referência será que seria diretamente ao Império Romano, à cidade de Roma. É exatamente isso que a gente entende com essas imagens que João foi usando para poder comunicar aos cristãos, a compreender a história que estava acontecendo? Sobretudo a Babilônia sempre foi vista, né, dentro da tradição judaica e depois da tradição cristã, como sendo, de fato, né, o poder imperial, vamos dizer, mais imponente, né? E ela transfere, né, esse nome vamos dizer, real, mas também simbólico ao próprio Império Romano. Sim. Mas acredito que é toda uma estrutura, não é só a perseguição, mas eu acredito que há toda uma estrutura que o Império Romano ele criou, né? E a República mesmo de Platão, vamos dizer assim, para quem criou já dentro de uma mentalidade filosófica onde grande parte da população nasceu para ser escrava. Sim. Né? Ela tem na alma a escravidão. Então, já se fundamenta na própria antropologia. E uma pequena parte, né, tem uma alma de guerreiro, então faz parte do exército. E uma pequena minoria,
né, que são aqueles sábios pensantes, possuem então uma alma que está além disso tudo. Então, são estruturas, né, que de fato foram criadas e fundamentadas antropologicamente, que criaram dentro das comunidades muita dificuldade de romper com esses esquemas, Sim. né? Mesmo mentais, estruturais, porque nós somos produtos de uma cultura. Exatamente, né? Eu acho que o DNA que a gente herda, ele precisa ser batizado para ser transformado e mudar a sua combinação, digamos assim, porque a gente acha normal tudo isso, né? E o império vai se eternizando, se perpetuando. Mas eu gostaria que nós pudéssemos entrar, entende, naquilo que é toda a nossa esperança, porque entra essa figura bonita que até hoje temos na liturgia, o Cordeiro, esse Cordeiro Pascal, né? E tudo aquilo que vai significar então a vitória desse Cordeiro, aquele que conseguiu pelo seu sangue, né, superar exatamente tudo aquilo que era desgraça ou fim de mundo para nós, o Cordeiro superou. É ele que não deixa acontecer o fim do mundo e não aquele que vai acabar com o mundo. Então, eu tenho a impressão que o Cordeiro vitorioso é o sinal da vida, né? Como é que a gente vê esses últimos capítulos do Apocalipse, Orofino? A sua interpretação é sempre muito gostosa, muito pastoral, né? Como é que então, vamos voltar um pouco aqui a respeito disso que o Padre Cláudio falou, Sim. que eu acho que é uma coisa muito forte no Apocalipse. Sim. A Bíblia toda, ela se opõe à estrutura urbana. A Bíblia é tremendamente crítica com a cidade. Porque a Bíblia guarda a memória do pessoal da roça. E a lógica do pessoal da roça é a lógica da partilha. Enquanto que a lógica urbana, a lógica da cidade, é a lógica do acúmulo. Por isso que na cidade tem o acúmulo. Tem o banco, que acumula dinheiro, tem a universidade que acumula o saber, né? Tem a fábrica que acumula o operariado e a produção. A cidade simboliza o acúmulo. Só que a denúncia da cidade é que a cidade, no fundo, é uma sociedade de consumo. O capítulo 18 do livro do Apocalipse Sim. é um lindo jogral onde se denuncia aquilo que seria hoje o antirreino, que é a sociedade de consumo. A cidade vai devorando tudo, a cidade vai matando. A cidade simboliza a morte. Por isso é muito claro que quem matou Jesus é essa lógica urbana. A gente diz no credo, padeceu sob Pôncio Pilatos. Ou seja, padeceu sob todas as forças organizadas que estão no capítulo 18 do Apocalipse. Só que a vitória de Deus contra a cidade é a ressurreição do Cordeiro. O Cordeiro, que parece o símbolo vamos dizer assim, da antiforça. O Cordeiro não tem força, o Cordeiro não tem arma, o Cordeiro não tem dinheiro, o Cordeiro não tem poder. É aquilo que Paulo diz, Deus usa o que nada é para reduzir a nada aqueles que pensam que são. O Cordeiro é o símbolo do menor, do fraco, do oprimido. Esse é a vitória. Quando Jesus diz assim, eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e revelastes aos pequenos, a palavra grega para pequeno, traduzida ao pé da letra, era para os despossuídos, aqueles que não têm nada. O Cordeiro simboliza os que nada têm. Aqueles que aos olhos do mundo são os despossuídos, nada têm. São os sem teto, os sem terra, os sem trabalho, os sem comida, os sem lazer, os despossuídos. É a esses que o Cordeiro revela o reino de Deus. Por isso a imagem do Cordeiro, como a imagem do fraco que vence a força do forte, é muito simbólico. É muito simbólico. O Cordeiro vitorioso para nós é a certeza de que Deus está do lado daqueles que nada têm. Maravilhoso, né? E cheio de esperança para o coração da gente, que Deus não se cansa e Deus não desiste da nossa história. Ele fez a sua proposta desde o início da humanidade
Ele fez o seu Filho vir até nós para confirmar e conquistar e dizer que é essa proposta que vai finalmente vencer. Isso é importante. Ou seja, a nossa história ainda terá um espaço muito longo de tempo para que ela possa assimilar e acreditar e apostar na proposta de Deus, que é a única que vai sobreviver. As outras vão desaparecer. E essa figura do cordeiro, né? Você falava no cordeiro, cordeiro não tem garras, cordeiro não tem dentes para devorar ninguém, né? Cordeiro simplesmente, pacificamente é sacrificado, né? E aceita ser sacrificado. E, no entanto, esse cordeiro pascal é o que sobra. E aí vem então uma série de figuras tão bonitas, que a gente já está no final do programa: novo céu, nova terra, nova Jerusalém, né? Uma árvore da vida. Como é que esse final do Apocalipse é um final assim, otimista, né? Muito. De celebração, de cântico de Páscoa. De cântico, é uma verdadeira liturgia, Sim. né? Muitos mesmo biblistas colocam o Apocalipse como sendo uma grande liturgia, né? Onde de fato se celebra o Cristo ressuscitado e a vitória, né, dos cristãos junto com ele diante de toda a realidade. E esse novo céu, essa nova terra, essa nova Jerusalém, enfim, tudo isto que são os elementos que trazem ao final do Apocalipse, nada mais querem do que rememorar aquilo que eram os inícios, trazendo aquele grande projeto de Deus dos inícios para o hoje da própria história. Quer dizer que a história, ela não se perdeu, né? Ela não caminha no acaso, ela tem um projeto, e aquele projeto dos inícios, ele vai se realizar. Então, ao invés de a gente olhar o livro como sendo o final dos tempos, né? Um fogo, um raio que Deus manda sobre a terra, na verdade, esta paz, esse mundo paradisíaco, né, que aos poucos pode ser concretizado no seio da própria comunidade cristã. E já estamos no final, minha gente, do nosso Apocalipse, né? A última página é maravilhosa. Maranatá, o Espírito e a esposa dizem: vem, Senhor Jesus, né? E eu venho em breve, ele diz, amém. Esse Maranatá, essa graça do Senhor Jesus que esteja com todos nós. E eu queria então que nesse momento Padre Cláudio e depois Orofino pudesse dar uma última palavra, já agradecendo de coração a colaboração que vocês deram para a gente nessas reflexões sobre o Apocalipse. Eu que agradeço, né, o convite e esse Maranatá, né, vem Senhor Jesus, é esse processo, né, da vinda ou da concretização da pessoa de Cristo no decorrer da nossa própria história. Celebramos, né, estamos na vigília pascal, né, que é a nossa grande celebração, a vitória de Cristo sobre a cruz, a vitória, né, do pecado, né, e das trevas, e nos dando justamente esta luz, que esse Cristo possa realmente se concretizar, né, nos nossos corações, nas nossas comunidades, também no projeto, né, que nós temos a colaborar com o projeto divino de Deus. Muito obrigado. Orofino. O Apocalipse é um livro muito bonito, Padre Ulisses. E eu acho que ele conclui de uma maneira poética, mostrando o verdadeiro sonho do povo de Deus, lá no capítulo 22, de 1 a 5. Eu vou ler só para encerrar minha contribuição, para que vocês guardem no coração o sonho do povo de Deus. No meio da praça dessa cidade havia um rio, onde haviam árvores da vida que frutificavam 12 vezes, e os frutos dados a cada mês eram excelentes para curar todo mundo. O sonho do povo de Deus é viver bem numa cidade, onde tenha tudo à disposição. Tudo aquilo que o ser humano é capaz de fazer deve estar à disposição do mundo. Nessa cidade nunca mais haverá maldição. Nessa cidade não haverá trevas. Nessa cidade haverá o triunfo da luz. O sonho do povo de Deus é que a luz do alto triunfe no nosso meio, para que a gente possa viver na plenitude da luz.
Muito obrigado pela atenção de vocês e uma santa e feliz Páscoa. Amém. Amém. Muito obrigado, Rufino, de todo o coração. E para você Bom. também, então. Nunca esqueça, sempre que você passa aí diante da imagem original de Nossa Senhora Aparecida, lá na Basílica Nova, você passando, presta atenção no que está escrito ali, exatamente naquele lugarzinho onde está Nossa Senhora, está escrito lá, o Espírito e a esposa dizem, vem Senhor Jesus. Né? E que esse Jesus venha encher o seu coração de fé, de alegria, de esperança e principalmente de um amor fraterno muito grande, que não deixe absolutamente ser devorado pelo dragão, mas que deixe o Cordeiro manso e humilde de coração tomar conta de toda a humanidade e de todo o nosso mundo. Obrigado, mais uma vez um grande abraço de Páscoa para todos vocês, fique com Deus e com a bênção de Nossa Senhora Aparecida.